Estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias. É muito bom estar com você, conversar com você, falar com você e, é claro, contar com a sua participação nesse programa que é feito justamente para termos uma interatividade a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Bom, o tema de hoje é bioética, está muito bom o programa, com muitas participações com você em casa, na plateia que está aqui, inclusive a plateia é formada por muitos estudantes em pós-graduação na área de bioética. Então, eles também estão participando conosco, fazendo perguntas aí para os nossos convidados. Eu vou agora com essa moça que está aqui do meu lado. Como é que você se chama? Pamela. Pamela, você é de onde? Eu sou de Barbacena, Minas Gerais. Barbacena, Minas Gerais. A sua pergunta é para quem? Para o professor Lino. Vamos lá. Nós vivemos em uma sociedade pluralista. Então, é eticamente aceitável que um cristão dite as leis da sociedade? Vou reforçar a ideia que tentei expressar na conclusão da segunda parte do nosso programa. Os cristãos não podem impor leis numa sociedade pluralista. Eles têm que procurar convencer com argumento de razão. Volto ao exemplo da doutora Cibele. Ela tem o seu posicionamento sobre o aborto e procura convencer as outras pessoas, que nem sempre aceitam. Conclusão, não aceita, mas pelo menos me respeite. É o tal de objeção de consciência. Eu sou italiano e no meu país houve uma lei abortista muito fácil. Mas mesmo assim, os que estavam contra o aborto conseguiram que fosse colocado o direito da objeção de consciência. Então, o médico é contratado no hospital e, por lei, ele tem direito de se declarar objetor de consciência. Mas vou insistir na questão dos argumentos de razão. Permita-me citar um ateu italiano, Norberto Bobbio, que sempre foi contra o aborto, e chegou a fazer a seguinte afirmação: é uma pena que nós, laicos, estamos deixando aos religiosos o privilégio de defender a vida. Palavra de um ateu. Muito bem, professor Lino, importante a sua colocação. E nós vamos ainda falar sobre um tema relacionado a isso, porque tem outra pergunta aqui para nós. Vamos voltar para o senhor novamente. Diga seu nome. Então, sou o padre Alessio, da Diocese de Estância, da paróquia de Tobias Barreto. Professor... Mas, padre, que alegria imensa, alegria o senhor estar aqui conosco, viu? Um abraço grande ao povo de Estância, né? A Estância Diocese. Isso. Quem é o bispo? Dom Giovanni Cripa. Um abraço grande é do Giovanni, seu conterrâneo, viu? Italiano também. Italiano Milão. também. Então, professor, nós vivemos numa sociedade onde a cultura de morte tem crescido bastante. A gente está aqui falando de vida, mas a cultura de morte é grande. É impressionante como os meios de comunicação têm anunciado muito sobre a violência. Os programas de maior audiência são aquelas que mostram sangue, violência, enfim. O nosso estado de Sergipe tem padecido muito com a violência. E é impressionante como as pessoas têm falado muito sobre pena de morte. A segurança do Estado, do país, ela tem caído muito. E as pessoas têm clamado pela pena de morte, justamente por esta cultura de morte que tem sido implantada nos corações, né? Como nós devemos nos comportar? Nós sabemos, sim, que a posição da igreja é da vida, não é favorável à vida, mas o povo fala de morte. Então, como devemos nos comportar nessa sociedade onde, repito, a cultura de morte tem crescido e a pena de morte tem sido tão comentada e clamada? Quando falamos de ética, temos que contextualizá-la também ao longo da história, da cultura. Existem alguns comportamentos que nós hoje condenamos profundamente, mas que 300 anos atrás nós não condenávamos. Por exemplo, a escravidão dos afrodescendentes. E, nesse sentido, a pena de morte pelo menos não era condenada. Nós podemos pegar o Catecismo da Igreja Católica, que coloca o princípio
assim chamado da totalidade, que é aplicado nas cirurgias. Uma apendicite vai mutilar a pessoa, mas posso aceitá-la do ponto de vista ético, porque sacrifico uma parte para salvar o todo. Este é chamado princípio da totalidade. É aplicado também na questão da pena de morte. Um membro da sociedade estaria colocando em risco a vida da sociedade. Está vivendo só dando tiro e matando gente. Então, eu iria tirar um membro da sociedade para salvar o resto. Este seria o argumento a favor da pena de morte. Existem os argumentos contra. Por exemplo, já foram condenados à morte inocentes. Eu me lembro de um que se chamava Jesus Cristo. Depois, muitas vezes, o marginal chega a este comportamento porque houve uma falta na educação dele. Um outro argumento contra a pena de morte. Aqui penso que não precisa insistir, todo mundo vai entender. Os primeiros condenados à morte serão os pobres, com certeza. Me fez impressão, lendo na história da igreja, o comportamento do imperador Marco Aurélio, metade do segundo século, e ele baixa um decreto no qual proíbe a entrada de novas religiões no Império Romano. Qual é a punição? Quem transgredir o decreto, se pertencer aos patrícios, os ricos, vai ser exilado. E se pertencer aos plebeus, os pobres, vai ser morto. Então, tem que pensar muito bem nisso. E um outro argumento, que também considero importante, onde existe a pena de morte, a criminalidade não diminuiu. Daí, diante desta nova consciência, nós temos um posicionamento até recente do mesmo Papa Francisco, que está assumindo esta postura da Igreja mais crítica contra a pena de morte. Não sei se consegui responder um pouco. Muito bom, professor, muito bom a sua colocação a respeito da pena de morte, mas só fazendo um link ali, aquilo que o padre também trouxe a nós, há uma preocupação generalizada com a questão de segurança, não é? É uma população que está muito preocupada, muito indefesa, e muitas vezes a gente vê criminosos aí que já tiraram tantas vidas das pessoas, e as pessoas às vezes então falam mais pela emoção do que pela razão, não é? Diante de tanto sofrimento, diante de tantas situações que o poder público não consegue resolver, que é a situação da segurança. Agora, a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, lá onde muitos estados, não todos os estados, onde, por exemplo, a pena de morte acontece, assim por diante, não resolve o problema da segurança no país. E é interessante ver, por exemplo, um outro problema que é muito mais sério, que é a questão das armas que são soltas lá nos Estados Unidos. A gente não passa pelo menos um mês sem houver um atentado em alguma escola, em algum shopping ou em alguma coisa nos Estados Unidos, não é? E agora o presidente Obama se preocupou com a questão das armas e assim por diante. Inclusive, o senhor estava falando sobre essa questão da tecnologia e da vida. Então, hoje nós temos armas bélicas muito potentes e assim por diante, mas que acabam sendo, né, um atentado contra a vida. E quando o padre ia falando, né, e o professor falou antes, eu perguntaria ao padre, né, que fez a pergunta, e numa cultura de morte resolveria ter outras mortes? Numa cultura da qual o povo está inseguro, nós não poderíamos pensar em educação, em formação, em dignidade, em trabalho, em resgatar a dignidade do homem brasileiro, em resgatar os jovens que muitas vezes são esses os autores da violência, porque estão mergulhados nas drogas, padre? Então, hoje, nós, na realidade, colocamos a pena de morte e vamos dizer que somos a favor ou contra. Somos contra a dignidade, contra a pessoa, mas qual a solução? A solução não é violência, atacar com violência. Eles nos agridem, nós vamos matar. Isso não vai resolver, né? O que resolve, eu vejo, né? Isso é uma opinião pessoal, é exatamente o resgate, né, ontológico da pessoa, de saber quem ela é, a sua dignidade, quem é um ser humano, que ele tem possibilidades. Eu acho que o que falta
Para aquele que pratica a violência, é saber que ele pode, ele tem possibilidades, ele pode mudar, mas ele precisa ser ofertado também caminhos para ele seguir. Isso seria uma resposta, e não a pena de morte. Com certeza, olho por olho, dente por dente, nunca vai resolver, não será a solução para o problema da violência. Mas eu vejo que, saindo um pouco da bioética, mas eu vejo que também não sai completamente, que o problema do país, tanto em segurança quanto a questão da corrupção, é a falta de uma justiça séria. Nós não temos uma justiça verdadeira no país. Se houvesse uma justiça onde punisse os crimes, desde o pequeno, mas também aos grandes, não é? O professor falava, não é, que os pobres seriam punidos, os outros não. Isso já vivemos, mesmo sem ter pena de morte, não é? Lá nós dizemos, né, o ladrão de galinha sempre é punido, mas os corruptos do país, os grandes corruptos, nunca são punidos de verdade. A justiça maquiada é o que a gente vê. Então, o problema no país, sim, é educativo, né? A formação da família é necessária, né? É urgente. A família é a base de tudo. Se a gente forma bem a família, nós não teríamos um problema grande no futuro. Mas também é o problema com a justiça. Precisamos de uma justiça séria, não é? Que seja capaz de punir. Muito bem, obrigado, padre, pela sua participação. Aline, eu volto então com você aí. Dirijo então agora uma pergunta aí para os nossos convidados, enquanto eu volto aqui para a plateia. Tá certo, padre. O Lucas Marques, de Curitiba, pergunta: dentro da bioética, há algum órgão, uma área ou uma ciência para arbitrar as questões mais polêmicas? Quando é preciso se tomar alguma decisão de ordem bioética, que área ou que profissional pode dar a última palavra? Não sei, eu não sou da área de medicina, mas posso fazer uma pequena referência, até acompanhando a pesquisa que fez minha filha no mestrado dela. Aliás, interessante, não lembrei o tema, é morte encefálica, problema ou dilema. A dissertação de mestrado dela foi uma análise da experiência pela qual ela tinha passado. Mas, lendo o texto dela, vi que, por exemplo, a declaração de morte se baseava numa determinação do Conselho Federal de Medicina. Mas peço para as colegas que são médicas de se posicionar, eu estou aqui para aprender. A bioética tem muitas questões polêmicas, né? Mas também existem várias correntes de bioética. E eu acho que diante de uma situação que você tem dúvida, acho que você tem que procurar, tem que pesquisar, tem que estudar. Nós aqui que somos cristãos temos que rezar e procurar alguém que você acredite que esteja de acordo com aquilo que você acredita. Porque nós temos a bioética personalista, que é essa que nós defendemos, que está de acordo com aquilo que a igreja, com a doutrina da igreja, mas existem outras correntes de bioética que também vão defender a sua verdade, como a bioética utilitarista, por exemplo, que concorda com fertilização in vitro, por exemplo. Existem outras pessoas que também são bioeticistas e que podem dar uma outra solução para aquele problema. Então, depende daquilo que você acredita e procurar ou um médico ou alguém da igreja, no caso, se for cristão, que procure conduzir essa dúvida e rezar também. Eu acho que Deus nos ilumina muito, até para procurar alguém que possa orientar. Mas eu acredito que depende muito da situação. Por exemplo, das situações de aborto, de reprodução assistida, eu acredito que o melhor profissional seria o médico. Mas um médico que acredite naquilo que você acredita. Porque tem médicos que vão dizer que você vá para um caminho e tem outros médicos que vão dizer que você siga por outro caminho. E cada um vai defender a sua verdade. Muito bem. Fala, doutora. E outro também, né, diante de tudo que foi colocado hoje nos hospitais, é uma grande graça para nós como médicos, temos os comitês de bioética dos médicos, né, do qual é uma equipe, não é de médico, é multidisciplinar. Eu trabalho no Hospital da Polícia, lá em Natal, e nós temos uma comissão de bioética. Então, todos os casos que precisam ser revistos, que têm dúvidas, precisam ser levados para esses comitês, né? E é uma grande graça nós temos. Por quê? Porque ali, né, exatamente nessas situações polêmicas dentro de hospital, aquilo precisa ser resolvido, nós temos um grupo, né, multidisciplinar que coloca a sua opinião, que ali vai na luz da verdade, ali se estuda e ali se toma a decisão mais adequada,
Lógico que nós estamos lá sempre em favor da vida, né, e da dignidade da pessoa humana. Mas todos os hospitais devem ter atualmente. A vida acima de tudo. Eu vou passar agora a palavra para outro estudante que está fazendo pós-graduação aqui também em bioética para questionar aí os nossos convidados. Boa noite, padre. Eu sou Guilherme, aqui membro da comunidade Canção Nova. E a pergunta pode ser para uma das duas doutoras. Vamos supor que uma pessoa sofra uma doença durante um bom tempo e ela está ou entubada ou vivendo por causa de aparelhos e ela cansou, ela não aguenta mais, ela está sofrendo muito. E ela, consciente ainda, ela diz, eu quero que desliguem os aparelhos. Como que é tratada essa questão? Ela pode, respeita aquilo que é a vontade dela ou tem que defender a vida em todos os casos? Bom. Existe aquele princípio de respeitar a liberdade de escolha do outro, né? Mas eu acredito que o respeito à liberdade, ele precisa vir depois do princípio de defesa da vida. Então, se aquela liberdade, se alguém escolhe, tem a sua escolha e ele tem direito de escolher, de fazer a sua escolha, mas a sua escolha compromete a vida de alguém ou a sua vida, esse comportamento não é ético. É o que acontece nas pessoas que pedem para morrer, né? Para que pedem a eutanásia. Eu acho que você precisa respeitar a liberdade dele, mas o primeiro princípio a ser respeitado é o princípio de defesa da vida e da dignidade humana. Que aí você vai cometer um assassinato com aquele ser que já está doente, que talvez naquele momento não tenha condições psicológicas de decidir sobre isso, ele está sofrendo, ele só quer uma solução para aquilo. Ele quer uma solução para o seu sofrimento. E para ele, naquele momento, a solução é ele perder a vida. Mas a gente precisa dar o apoio lógico, né? Apoio psicológico, apoio da família, e tentar mostrá-lo que a solução não é ele atentar contra a vida dele, né? É ele estar próximo aos familiares, né? A gente defende a ortotanásia, né? Que dá uma morte digna para o paciente doente e não provocar, antecipar a sua morte. Dentro da mesma questão do Guilherme, eu quero lembrar, inclusive, um amigo meu, ele é acometido de uma doença muito grave, doutora. Ele, justamente, quando foi para o hospital, ele já sabia que os dias dele de vida eram poucos, né? Poderia se prolongar um pouco mais a vida dele, desde que ele ficasse respirando por aparelhos e assim por diante. Ele disse, não, eu não quero que se utilize aparelhos, eu quero que, naturalmente, né, a morte venha. Eu não gostaria de ficar entubado em cima de uma cama. Ele tem direito a fazer essa opção? Tem direito, inclusive isso é ortotanásia, né? É uma morte digna, é uma morte da qual eu acolho o final da minha vida, dignamente. E quando era feita a pergunta do Guilherme, né? Eu fiquei me lembrando daquilo que João Paulo II fala na sua encíclica sobre a dor. Né? Eu sempre, quando contemplo aquela encíclica, eu vejo João Paulo dizer que aquela pessoa que pede para morrer, ela está gritando, me ame, me acolha com a minha doença, me acolha com a minha limitação, porque muitas vezes o que eu vejo nos hospitais, eu trabalho em hospital público, hospital particular, mas principalmente nos hospitais públicos, essas pessoas que pedem para morrer, na realidade, elas estão se sentindo abandonadas, não estão se sentindo amadas, não estão se sentindo acolhidas. Então, na realidade, quando ela pede, vamos amar, vamos acolher, né? Vamos dizer que ela é importante, que não importa a alimentação que ela tenha hoje, que ela está em cima da cama, mas ela tem um valor por ela ser da minha família, por ela ser amiga, enfim. Eu acho que essa é a solução, esse é o caminho. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Você que está no comando, Aline. A próxima é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Se a gravidez de um anencéfalo puser em risco a vida da mãe, não seria o caso de fazer o aborto para salvar essa vida? Os motivos não são plausíveis para isso? E aí, doutoras, aí, professor? Olha, na situação mais comum, uma gestação com que o feto tem anencefalia, ou seja, o cérebro não desenvolveu, né? Então, ele tem só uma parte do cérebro, na verdade. Não tem a massa encefálica normal como a gente tem. Numa gestação como essa, na verdade, ela não ocasiona um risco para a saúde da mãe, né? Existem algumas alterações que podem acontecer, por exemplo, um aumento do líquido amniótico, mas não são coisas que vão causar a morte da mãe. Então, não é uma gravidez de alto risco por ser um bebê com uma malformação, ou com a anencefalia, ou com qualquer outra malformação. Então, não é
não é a questão de você interromper a gravidez para salvar a vida da mãe, porque a mãe ela está correndo risco como qualquer outra gravidez, numa situação comum, a não ser que ela tenha um outro problema. Mas digamos que a mãe tem algum problema de saúde e a proposta é tirar a vida do filho dela para Salvar dela. salvar dela. Aí entra a questão, acho que foi citada aqui. Será que nós temos o direito de escolher entre a vida de um e de outro? Será que eu tenho o direito de matar realmente o feto? Porque eu sei que a mãe está tendo a sua saúde em risco. Será que eu tenho o direito de escolher entre a vida de um e entre a vida de outro? Será que o feto, por ter uma malformação, uma anencefalia, ele tem uma dignidade menor do que a da mãe? Por que a dignidade dele é diferente da mãe? Porque a vida na verdade, não é a vida, porque essas gestações elas não causam risco de vida. Porque talvez a saúde da mãe ela tem que ser preservada pela morte do feto. E não ao contrário, você cuidar dessa gestação, se por um acaso for uma gestação de alto risco, uma mãe com pressão alta, com pré-eclâmpsia, que é uma gestação de risco, por que não dar um cuidado maior a esse pré-natal? Das medicações adequadas, fornecer um pré-natal adequado, com consultas, com exames. Se for necessário antecipar um pouco a gravidez, não esperar os 9 meses, antecipar a gravidez, mas tratando mãe e feto. E não escolha, eu vou escolher quem vive, ou vive esse ou vive esse outro. Não é uma questão de escolha, é uma questão de a gente tratar, de ser uma terapia, tanto para a mãe quanto o feto. Muito bem. Acho que essa questão da dignidade da vida humana é uma questão chave, né, para a compreensão, porque, na verdade, quando a doutora citava para nós a questão do anencéfalo, a gente pode pensar que uma pessoa que tem uma enfermidade, tem uma anencefalia ou qualquer outra, ela tem uma vida menos digna do que uma pessoa que já vive há tantos anos, ou assim por diante. A questão é que a vida humana ela é tão íntegra para um bebê recém-nascido com anencefalia, como para um idoso que está com 87 anos, né, em cima de uma cama ou de uma cadeira de roda, como a mim que estou sentado nessa cadeira, a doutora que está aqui, e assim por diante. A vida é olhada por Deus com igual dignidade, né, doutora? Com certeza, né? E essa dignidade nós contemplamos. E é preciso as pessoas saberem que nós somos únicos. Biologicamente, não estou nem falando na parte espiritual, e que nós cremos, né, na unicidade, né, no homem, que ele é um todo, bio, psíquico e espiritual. Mas o homem ele é único, né? Ele vem, como João Paulo II nos disse, São João Paulo II nos dizia, o homem é um prodígio, né? Ele tem sua singularidade. Cada um ele vem para algo, para aquela missão, né? Então não vai ter outra Janete, não vai ter outro Padre Roger, em lugar nenhum igual. Isso é uma graça, nós nos sentimos únicos, nós nos sentimos, a nossa dignidade exatamente está nessa unicidade. Coisa boa. Nessa singularidade. Nada tempo para mais uma pergunta para a gente encerrar o programa. Para mais uma, padre. Então, é da Simone de Sumaré, aqui de São Paulo. Gostaria de saber como fica a situação de mulheres que têm doenças no útero, como endometriose e ovários policísticos, e que são tratadas com anticoncepcional. É correto? E aí? Minha doutora falou bastante sobre anticoncepcionais hoje. Olha, eu particularmente, no meu caso, lido com isso diariamente, né? Com os anticoncepcionais. E o que é que eu digo para as pacientes? Se você vai tomar um anticoncepcional apenas com o fim contraceptivo, eu acredito racionalmente que não vale a pena esse risco. Acredito realmente, porque vai causar um risco de trombose, pode aumentar a pressão arterial, enfim, muitos efeitos colaterais. Agora, existem realmente algumas doenças que a gente não tem alternativa para tratar, a não ser com tratamento hormonal. E esse tratamento hormonal pode ser feito com os anticoncepcionais. A síndrome de ovário policísticos, ela tem outros tratamentos que não anticoncepcional. E eu realmente, eu acho que nunca tratei no consultório, pouquíssimas vezes tratei com anticoncepcional, porque existem outras formas de tratar. Eu vejo que são até melhores do que os anticoncepcionais. Por exemplo, existe uma medicação muito utilizada em pacientes que têm diabetes, se chama metformina.
Então, pacientes com ovário policístico, com síndrome de ovário policístico, geralmente, na fisiopatologia da doença, fisiopatologia é como funciona a doença. Na fisiopatologia da doença, existe uma resistência à insulina. Então, a grande maioria das mulheres com síndrome de ovário policístico elas têm essa resistência à insulina, muitas vezes ela tem um nível de insulina aumentado, e a gente trata com uma medicação que vai diminuir essa resistência à insulina. E muitas vezes essas mulheres voltam a ter o seu ovário funcionando normalmente. Então, a metformina hoje é uma medicação muito utilizada para tratar a síndrome de ovário policístico. Agora, realmente, a endometriose é um caso que dificilmente a gente vai conseguir tratar sem hormônio. E hormônio, na maioria das vezes, é com anticoncepcional. Mas aí são situações diferentes. O anticoncepcional ele passa a ser um medicamento. Porque a paciente tem dor, ela não consegue viver, ela não consegue trabalhar. E aí o anticoncepcional ele vai ser um medicamento. E não uma droga que vai interferir no funcionamento normal do organismo feminino. Muito bem, que resposta maravilhosa. Gente, o programa está muito bom, tá ou não está? Mas nós temos que encerrar o programa agora, para ficar com o gostinho de quero mais. Olha, gente, obrigado. Bom, então, primeiro, obrigado aqui aos nossos convidados. Professor, foi uma alegria imensa ter aqui o senhor conosco. Muito obrigado à doutora Cibele, alegria imensa ter você aqui conosco. Doutora Janete, mais uma vez, Deus abençoe muito o trabalho de vocês lá, na formação de uma nova mentalidade na nossa humanidade. Obrigado a vocês que são os nossos convidados e obrigado a você que está em casa também. Toda terça-feira, você é nosso convidado especial para participar aqui na TV Canção Nova do nosso programa Trocando Ideias. E você que ligou a TV agora, de repente pegou só o final do programa, torne-se também alguém que contribua para que essa TV continue evangelizando e levando bons programas como esse para o ar. É só ligar para nós no 12 3186 2600 e diga, eu quero ser um sócio evangelizador da Canção Nova, tá bom? 12 3186 2600. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação.